Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, o seu podcast. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E desde já, de início, a gente sempre faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral e não esqueça do seu feedback, que é muito importante, porque é através dele que nós estamos aí trabalhando incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo e, consequentemente, o podcast. Afinal de contas, o podcast é de Pinheiro, mas é para o mundo inteiro, porque nós estamos em todas as plataformas digitais. Hoje vamos bater um papo muito especial com uma pinheirense, contando um pouquinho da história dela. Ela que foi para outro lugar, nós vamos saber daqui a pouco qual esse lugar, estudar, buscar conhecimento, se capacitar, melhorar e voltou para Pinheiro para agora colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. E está fazendo muito sucesso, principalmente nas redes sociais. Hoje é muito conhecida e eu já falei muito dela aqui nos outros podcasts. Estou falando da doutora Geisa Bastos, que você encontra, claro, evidente, lá na Clínica Odonto Bastos, aqui próximo do Beiradão, bem do lado ali da Casa Lotérica. Geisa, muito obrigado por participar, por aceitar nosso convite. É uma honra recebê-la. Eu que agradeço, né, o convite. Boa noite, Kelso. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E é uma honra fazer parte desse projeto e hoje estar aqui como convidada também. Geisa, vamos lá. Vamos começar do começo, como a gente sempre diz aqui, né? Como foi que tudo começou, Geisa? Como foi, com quantos anos você deixou a cidade de Pinheiro para estudar? Mas, por exemplo, você é nascida e criada aqui em Pinheiro, né? Sim, sim, Sua família toda é de Pinheiro. toda. Aí depois você foi para a capital, no caso, para São Luís, é isso? Não, eu estava aos 18 anos, concluí o ensino médio e em janeiro já estava me deslocando para São Paulo. Para São Paulo? São Paulo em busca desse sonho. Foi onde as portas se abriram para que esse sonho acontecesse e a minha família logo apoiou. Sou de família carente, mas mesmo assim Tu nós ainda no somos... ensino médio, tu já sabia o que tu queria? No ensino Já, fundamental, já sabia o que tu já, queria? já. Tanto que no meu terceiro ano, a galera brincava zoando, né? Ah, vai para São Paulo dos Lobatos. E não acreditando no tamanho do meu sonho. E eu falo assim, que quando a gente tem um Deus pra gente confiar, nada deixa a gente ficar sem conseguir aquele objetivo, Quando tu foi para São Paulo, tu foi exclusivamente para estudar. exclusivamente. Tu não teve como trabalhar e estudar, não. Tu foi só para estudar mesmo. Tua dedicação era essa, eram os estudos, né? Não, lá o Marcel já tinha ido, meu esposo, e ele já estava cursando direito. Então eu cheguei e sempre que eu conseguia, eu trabalhava assim para justamente conseguir alcançar esse sonho, ajudando a minha família. Então todos nós se juntávamos e deu tudo certo no final. Qual foi a universidade que tu fez em São Paulo? O NORP, Então lá tu cursou e tu concluiu lá em São Paulo mesmo. concluí lá. Depois de lá tu já veio direto pro Maranhão ou tu foi para outro lugar? Direto para cá. E aí eu terminei em 2017. Assim que eu terminei, o sonho da Pinheirense já era de voltar, tanto que a galera de lá ficava, meu Deus, fica a colação, não queria ficar nem a colação, já queria vir embora, sentindo falta daqui. Mas tu tinha esse pensamento, Geisa, por exemplo, quando tu estava em Pinheiro, tu estudou na escola em Pinheiro, no caso, Uhum, o ensino médio e o ensino fundamental. sim. Nesse período, passava pela tua cabeça assim, eu vou embora, eu vou estudar, mas eu vou voltar para trabalhar em Pinheiro, para exercer minha função em Pinheiro. Ou não, isso aconteceu quando tu já estava em São Paulo, esse teu pensamento de voltar e trabalhar em Pinheiro? Certo, para quem me conhece, eu sou evangélica desde criança, né? É algo que alguns da minha família se afastaram, mas é algo que eu e Deus é algo que eu falo assim, a nossa conexão ela é 100%. Então, nunca consegui, em nenhum momento dos meus 28 anos, ficar sem ele, sem ter esse contato, sem ter aquela confiança. E poucos acreditam, creio que não é todo mundo que acredita, não sei você também, né, Kels? Se acredita nos recados de Deus. E aos meus 16 anos, eu, na igreja, um dia, fiquei muito triste e questionei muito Deus por ter uma família que não conseguiria me dar uma assistência, né? E aí eu falava para Deus o seguinte: Senhor, como que eu vou realizar esse sonho de me formar, né?
como que eu vou realizar esse sonho? E algumas eu estava tentando alinhar qual era a profissão que eu iria seguir. E alguns colegas falavam, isso não combina contigo. Aí, nossa, nada a ver. Eu escolhi a outra, nada a ver. E aí, nesse dia, eu fui para a igreja e lá tinha um pastor de fora que não sabia nada da minha vida. Absolutamente nada da minha vida. E foi usado por Deus. E me chamou no cantinho e eu lembro como hoje dessas palavras. Eu tinha 16 anos na época, ainda estava o quê? No segundo ano. E Deus, ele falou bem assim, eu até me emociono um pouco sempre que eu lembro disso. E ele falou, eu estou preparando uma cadeira na faculdade, ninguém vai te tomar ela é tua, e eu estou preparando tudo. Você vai para longe, e mais, quando terminar é para voltar. Esse foi o recado. E eu guardei aquilo ali no meu coração e pela amizade que eu tenho com Deus, jamais terminaria a minha faculdade e não obedeceria o chamado de voltar. Naquele momento nunca passou pela tua cabeça que seria São Paulo, né? Não, eu só sabia que era um local Distante, né? mas não falava que era São Paulo. E depois, eu já no namoro com o Maciel, que foi namoro de adolescência, assim que eu vi que ele foi para lá, comecei a imaginar que talvez a minha ida também Seria São Paulo. E aí eu comecei a me animar com aquilo, já mentalizando tudo, organizando tudo, então tudo mesmo preparado por Deus. Ô, Geisa, teve a questão aí dele, já estava lá, mas você encontrou alguma dificuldade? Teve muitas dificuldades? Longe dos amigos? Sim, teve tudo isso, né? Também, né? Teve. Eu senti muito, inclusive. Eu falo que o povo maranhense, ele é mais acolhedor, Receptivo. é aquele receptivo, aquele coração de mãe, Povo... então família também. E aí, interessante que foi aí que Deus nos deu o nosso primeiro filho, Caleb, que hoje tem 8 anos, eu estava no segundo ano da faculdade. E foi o ano mais difícil pra gente, principalmente para mim, em especial, foi o ano que talvez eu tivesse desistido de tudo e voltado para o Maranhão. De tão... não conseguia me concentrar naquilo, eu sentia muita falta, então foi aí que veio outro recado de Deus. E Deus usou uma irmã lá em São Paulo e falou, eu vou dar um presente para vocês e não é para murmurar, não é para reclamar, porque eu irei cuidar. E foi que a gente descobriu depois, mesmo eu tomando medicação, que eu estava grávida do Caleb. E aquilo mudou totalmente meu objetivo, minhas expectativas. É como se a gente estivesse precisando de uma alegria diferente e Deus pôde proporcionar através daquela criança. Você tem 2 filhos, né? Isso. E o Caleb é o primeiro, no caso. Caleb é o primeiro, nasceu lá em São Paulo, tem 8 anos de agora. E foi assim, uma alegria. Não é aquela coisa de responsabilidade porque agora eu tenho filho. Não, não tem nada a ver com isso. Foi simplesmente um amor diferente que chegou dentro da nossa casa e conseguiu, assim, tirar aquele vazio que eu estava sentindo da família aqui no Maranhão. Então, aquilo me ajudou a focar. E realmente, nunca me atrapalhou na faculdade. Tu acredita, tu na verdade, tu associa esse teu momento hoje muito à questão familiar, à questão religiosa, tudo isso, tu acha que é a base de tudo? Eu acho que sim. Um profissional, para ele refletir no bom tratamento dele, no bom atendimento, eu acho que é de fundamental importância ele estar bem em família, ele ter um vínculo com a família e ele ter um equilíbrio ali espiritualmente. Tendo um equilíbrio espiritual, ele consegue lidar tanto com a família quanto com o público que ele está atendendo. Então, acho que é de fundamental importância, sim. Isso não quer dizer que ele não vai ter problemas, não vai ter dificuldade, né? Ao Isso, contrário, né? isso. Mas ele vai ter condições suficientes para enfrentar, né? Isso. A pessoa, quando está espiritualmente focado naquilo, acreditando no caminho certo, ele tem mais condições de enfrentar esses obstáculos, né? Tem. Porque eu tenho certeza que tu deve ter encontrado muitos obstáculos. Menina nova, jovem, em São Paulo, uma metrópole, né? Uma das maiores cidades do Brasil, do mundo, do Sim. Brasil, né? Também. E sair assim de Pinheiro para ir em busca desse objetivo, com certeza encontrou muita dificuldade, né? Muita dificuldade. A gente
Teve um período que eu levei mal bronca tanto da professora, perdi uma prova, porque não teve R$ 4 para pegar o busão, né? Que era 2 dias, 2 de vinda. Então, ali eu tive que escutar toda a bronca que ela me deu de cabeça baixa e saber que aquilo ali ia passar, que aquilo ali ia servir para algo, mas que eu não quis me abrir também ali com ela, né? Então foi muita dificuldade, muitas mesmo. Foram 5 anos que eu falo que foram de obstáculos, mas Deus treinando o caráter e tudo que ele já tinha na frente preparado, né? Que assim que eu cheguei, eu pude ver nitidamente o agir de Deus com o meu nome, assim como na promessa que ele fez nesse tempo atrás. Eu soprarei o teu nome. Então hoje eu vejo as pessoas falam, o que Geisa faz diferente, que outro dentista não faz? E, gente, não tem nada diferente. Não tem nada diferente. O que eu falo, a essência é essa conexão com Deus, essa amizade nossa, essa troca de tudo com Deus. Mas eu acho que também o teu atendimento ele é muito familiar, ele é assim, muito. Tu te envolve muito com os clientes. Isso eu acho é muito importante essa parte da empatia, que é justamente o atendimento humanizado que a gente quis trazer lá de São Paulo. Uma odontologia totalmente humanizada, na qual a gente não se importa simplesmente com aquele básico, uma restauração, fiz e pronto. Não, a gente se importa com todo o fundamento da história daquele paciente, o que vem mexendo com ele. Inclusive, eu tenho muitas pacientes que estão em tratamento de depressão, né? E elas, assim, mandam mensagem agradecendo. Porque lá na clínica, sempre que a gente pode, que a gente vê que a pessoa não está bem, no final do atendimento, eu pergunto, quer que a gente ore por ti? Então, sempre chamo alguém da equipe, a gente ora, abraça aquela pessoa. Então, ela sai dali chorando, Tu renovada. pergunta, né? Tu não, Isso, não é nada não. imposto, né? Não, nada imposto. Tanto que eu só faço isso se a A pessoa pessoa realmente aceitar. confiou e se abriu com a gente, né? Tipo, essa semana não tá fácil. Já fiz muitos atendimentos da pessoa ali chorando, ali no meu jaleco, só caindo as lágrimas. E quando a pessoa me dá a oportunidade e me pergunta alguma coisa, eu aproveito para deixar a sementezinha ali sobre Deus, que é a única saída, e de ver que essa odontologia ela cura realmente. Quando a gente dá o atendimento humanizado e tem empatia pelo paciente. Jesus, eu dei uma olhada no teu Instagram e eu vi uma frase que me chamou a atenção, que é devolver a autoestima das pessoas. Então, ou seja, os teus clientes, os teus pacientes, realmente esse é o propósito, não é apenas só um tratamento, tem que devolver realmente, ou fazer com que essas pessoas voltem a sorrir de uma maneira muito melhor, por conta, no caso, que às vezes as pessoas chegam com uma baixa estima, né, com uma situação, como você já explicou aqui, já falou, até de, sei lá, de depressão, de ansiedade. Então você vai conversando, vai fazendo tratamento, mas o seu propósito realmente é isso, é devolver a autoestima das pessoas? Isso, Kels, porque assim, vamos supor, esse paciente está fazendo tratamento ali para depressão e ansiedade, mas ele vê que uma das maiores coisas, já ele se olhar no espelho, ele já consegue identificar o que deixa ele para baixo. Então, isso já vai atrapalhar no resultado das sessões com outro profissional, né, com psicólogo, já iria atrapalhar. Quando o paciente ele vai, de fato, a gente consegue ter aquela empatia e entender o que o paciente quer com o sorriso dele, e ver que aquele paciente que tem ansiedade, que tem depressão, de fato confiou em você, que é o que eu escuto muito, te olhei no Instagram e senti uma paz, senti confiança e quero receber o meu sorriso de volta. Então, quando aquela pessoa ela te procura e tem certeza já de que aquilo também vai ajudar ela, e não tem preço quando a gente conclui e o paciente se vê no espelho. Não tem preço. Quando ele se olha e fala, não tô acreditando que a senhora conseguiu trazer de volta, eu posso sorrir. Tem pessoas que falam, cara, eu tô há 1 ano sem sorrir porque eu tento prender ali o músculo dos lábios para não aparecer meu sorriso. Então é muito bom ver que a odontologia ela pode sim fazer parte dessa cura na saúde, né? Em conjunto, associada a um conjunto de profissionais, nós conseguimos resgatar
um sorriso. A partir do momento que ela consegue se ver e consegue elevar essa autoestima, ela vai conseguir tratar melhor a ansiedade, conseguir tratar melhor a depressão. Isso, de fato, vai mudar a vida dela, sim. Tem aquela frase, né? Tem uma frase que diz que a primeira impressão é que fica, né? E uma vez eu vi um estudo que o sorriso geralmente é a primeira impressão que fica de uma pessoa, né? Quando você olha para uma Sim, pessoa e vê o sorriso daquela pessoa, fica aquela impressão, né? Que paz, né? Que essa pessoa nos passa, que alegria. E o sorriso, ele é contagiante, né? é. A E pessoa, aí, quando tá sorrindo, às vezes, tem até um vídeo que viralizou nas redes sociais sim, de um cara dentro do ônibus, né, dentro do metrô, e ele de repente começa a sorrir, 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 e depois todo mundo tá sorrindo. Não sabe de quê, mas tá todo mundo é sorrindo, né? verdade. E imagina alguém, tipo, quando eles pegam o espelho, eles, meu Deus, eu posso sorrir. E aí eles começam a dar maior gargalhada lá dentro da clínica. E a gente já começa a sorrir junto, e eles já começam a chorar, a gente já tá chorando junto, se emocionando com a situação toda. E ao chegar em casa, eu sempre recebo mensagem da família, tipo, dos amigos, dos filhos. Tenho muitas pessoas já na terceira idade que os filhos se juntam, me procuram no Instagram e falam, Geisa, a gente quer devolver o sorriso da nossa mãe, porque faz muito tempo que ela não sorri, ou do nosso pai. Esses dias eu recebi filhos que levaram os pais, e é muito gratificante ver essa confiança da população pinheirense, região, em levar a sua família e ouvir de fato tudo que tem acontecido no pós entrega daquele sorriso, a entrega daquele tratamento. Né? E de ver, ó, minha mãe melhorou, teve uma evolução no tratamento dela, de ansiedade, de depressão. Então, isso é muito Gratificante. gratificante. Beleza, quando você voltou pro Maranhão, para Pinheiro, você já foi direto para a clínica Odonto Bastos, assim, ou você foi para outra clínica, trabalhou em outra clínica? Certo, de fato, como a gente conversou, não foi fácil esses 5 anos da graduação. Então, eu cheguei aqui apenas com meu diploma e fui trabalhar em Presidente Sarney, no postinho de saúde, e trabalhei também em uma das clínicas populares aqui de Pinheiro. Pinheiro. E dentro desse valor que eu recebia, foi um ano construindo a clínica Odonto Bastos, que ainda segue no mesmo lugar. Temos aí 4 anos de clínica e 5 anos que eu já estou em Pinheiro. Então foi um ano. Tudo que eu ganhava ali trabalhando era dedicado nesse sonho. Aos poucos, então todo mês era um pouquinho aquela construção até sair. Quando eu saí, eu tinha certeza que Deus estaria junto, Deus abriria as portas. Então eu tive que enfrentar sem medo, porque eu não tinha um paciente. Então eu estava saindo, o gerente me chamando de você é doida, você vai se ganhar bem, você vai sair daqui, do postinho também. E eu falei, cara, eu preciso enfrentar isso. Preciso, eu tenho algo a mais para tratar. Porque quando você está no estabelecimento de outra pessoa, você tem que seguir as regras de lá, né? E na nossa clínica, eu sempre falei isso. Senhor, me ajuda a conseguir inaugurar minha clínica, porque vai ser minha e tua. Minha e tua. Eu ajo na boca e o Senhor age no coração. O Senhor tem liberdade para agir na minha clínica. Então, eu tinha certeza que as pessoas elas receberiam uma cura, de fato, ali, não só do sorriso, mas algo interno, né? Sair dali em paz. Tu recebeu, tu sentiu que recebeu preconceitos, assim, por ser nova demais, começar uma clínica? Algumas pessoas, tu acha que não iriam por isso, com medo, né? De, ela tá muito nova, chegou agora e tal, ou não, tu não passou por isso? Olha, Kels, no início, algumas pessoas me olhavam e me achavam muito novinha. Às vezes até, nossa, ela é formada, parece ter 15 anos, 16. Mas apenas isso. Fora isso, eu falo que o mesmo atendimento que eu dei à população pinheirense no primeiro ano que eu cheguei aqui, 2018 que eu comecei a atender, eu falo que é o mesmo atendimento de hoje, porque eu sempre tive um amor por essa cura na odontologia. Então, eu sempre tentei, busquei ter essa empatia com a pessoa, mesmo estando na empresa de outra pessoa, que foi o meu primeiro ano, né? Eu lembro que as pessoas já me queriam mais do que o restante da equipe nesse início, porque vai o amor. A pessoa Exatamente. sente, né? A questão a pessoa sente. E
Hoje tu deixou o público? Tu não atende mais nenhum? No mesmo o ano de 2018, eu saí dos dois. Aí hoje tu tá só na clínica. Só na clínica. Mas eu vejo que tu atende também em São Luís, né? São Luís. Lá também numa clínica, né? Em São No Luís. Shopping da Ilha. No Shopping da Ilha. Então, ou seja, no público tu não tá mais atendendo no momento. Mas eu vejo também que tu de vez em quando faz tipo umas ações sociais, né? Tu participa muito nisso, né, Geise? É uma marca tua também, tu gosta de fazer essa prestação de serviço? Sim, é algo mesmo que eu tenho um amor por essa questão da ação social. Tanto que eu fico aberta para qualquer convite de qualquer grupo que faça e me avise com antecedência, eu sempre estou aberta a ir. E também agora algo até novo, um spoiler aqui, né? A gente está criando o nosso próprio grupo de ação, no qual temos crescido, com a graça de Deus, e a gente quer levar isso também como um fruto. A gente vai estar com o nosso próprio fundo financeiro para fazer as nossas ações e levar algo totalmente diferente. Queremos levar uma odontologia até para as nossas crianças de forma teatral e levar também o atendimento para eles, em parceria com as prefeituras de cada cidade, que vai ser feito um mapeamento. Para quem não sabe, a gente tem aí o odontomóvel, ele é totalmente equipado e eu creio que a população é para ela, então tem que ser usado. Né? Então, por isso a gente quer agregar isso à população em diversas regiões. E se tu acredita que Pinheiro já comporta uma universidade, uma faculdade de odontologia? Depende. Eu creio que a gente já tem aí o quê? Direito e medicina. Lá na UFMA, né? E porque tem vários outros municípios também na Baixada que poderia atender, né? Já seria bem interessante. Seria umas portas melhores, porque já não seria necessário ir para São Paulo, para São Luís, né? E o interessante da odontologia, Kelsey, é porque tem muitas áreas, né? Tem muitas pessoas formadas, mas tem diversas áreas que você pode escolher uma para se dedicar. Nós vamos até já falar da tua área, que é a área bem que tu é especialista. Eu queria te perguntar, Geise, agora é o seguinte, porque eu tenho estudado muito sobre isso, e tem até uma frase que ficou gravada na minha memória, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A clínica Odontobastos também é a mesma coisa. Então, ou seja, não é só a Geisa que está lá, né? Tem toda uma equipe que faz parte dessa clínica, né, Geisa? Sim, começando ali pelos colaboradores, né? Secretário, auxiliares, a gente fala que são o nosso braço direito e esquerdo, são quem organizam, eles que organizam toda a agenda, tudo que funciona lá, para que aí sim a outra equipe de apoio, que são especialistas em diversas áreas, comecem a ter um público, um atendimento. Temos o gerente, que é o meu esposo, Maciel, e a nossa equipe ela é completa. Marcel sempre presente, né? Sempre do lado. Sempre acompanhando tudo, Marcel. Quais são os especialistas que tem, no caso, lá na clínica Dr. Bastos? Tu saberia de qual sorteado aí, rapidinho? Nós temos o Dr. Almir, a doutora Camila, que são nossos ortodontistas, a doutora Bruna Amorim, que é a nossa endodontista. Temos também 2 clínicos gerais. E na parte de implantodontia já tem, que é a minha área. Mudou muito, né? De primeiro era só dentista e pronto, não tinha mais nada. Mas também de primeiro era só para extrair, né? Dente não tinha mais essas coisas que tem hoje, né? Tem muito mais serviço. Na verdade, a Baixada, ela tinha poucos especialistas, né? Os lugares capitais, eles sempre foram bem completos. Mas a nossa Baixada mesmo e região sempre foi fraco, tinha só ali clínico geral, que é que faz o básico. E de um tempo para cá, é legal ver essa evolução. Nós temos agora pessoas qualificadas em todas as áreas. Em várias clínicas, né? Tu fez o curso, tu já falou aqui em São Paulo, foram 5 anos, mas a especialização foi também em São Paulo, não? Não, ela é aqui em São Luís. Foi em São Luís, já fez. Estou na reta final. Ah, tu ainda tá fazendo ainda? Isso, finalizando agora este ano. E muito bom essa parte de poder já ir buscar aqui há 2 anos e meio. A minha certificação ela é dupla, é implantodontista e protesista. Né? Explica pra gente um pouquinho. Aí, ó, o que é isso? Vou te perguntar de forma bem leiga, que eu não... O que é isso? Diz pra gente. O implante, gente, a parte de implantodontia, a parte de titânio, que é aquele metal que vai ser introduzido no osso. Depois que ele é colocado, a gente precisa aguardar o período de osseointegração, que são 3 meses, geralmente. Após esses 3 meses, a gente precisa reabilitar agora a parte funcional daquele local.
que entra a parte da prótese, que é Entendi. a coroa, né? Que a gente fala coroa de porcelana, diversos materiais. Para eu saber adequar também finalizar essa reabilitação, é legal que eu já saiba os dois, porque tem lugar que ele é implantodontista, mas a parte protética, a parte da reabilitação funcional, já é outra pessoa que faz. Lá na clínica odontobasto, não. Eu sou a pessoa que faz a instalação do implante e a mesma que faz a entrega da parte de reabilitação com a prótese. Os nomes são bem bacana, né? Bem legal, bem interessante, mas deixa eu te perguntar, questão financeira, Geisa, isso tá longe de qualquer pessoa realizar ou não? Qualquer pessoa com organização consegue realizar esse sonho de de voltar a sorrir bem? Consegue isso lá na clínica da... Consegue sim, é mais questão de organização, como você está falando, é ter um sonho e realmente, de fato, te dedicar a ele e procurar a gente, saber as formas de pagamento. A gente sempre tem diversas opções, então a gente está lá para ajudar, para se sensibilizar com a história de cada pessoa. A gente gosta de fazer parte disso e ajudar no máximo que a gente puder, sim. Então não temos só uma forma de pagamento. É interessante perguntar isso, porque, por exemplo, tem coisas que às vezes a pessoa tem vontade de fazer, né? Mas às vezes não acredita que isso está muito longe dele, essa realidade está muito Sim, longe dele. Ah, sim. não, isso eu não consigo e tal. E quando vai ver, não, a praticidade, a facilidade está bem acessível e a pessoa consegue realizar isso, consegue fazer, né? Sim, eu escuto muito isso, às vezes, de pessoas que tinham vontade de ir lá na clínica, mas por ver a estrutura bem elaborada, bem moderna, fala: Nossa, eu nunca tinha entrado porque eu achei que era muito mais caro. E às vezes está no mesmo valor do restante da cidade ou até menos. Mas por uma impressão de um local bem estruturado, tem uma impressão diferente. E a gente sempre quis trazer, como eu te falei, o atendimento humanizado desde a estrutura à equipe, né? Então, é legal ir, faz avaliação, faz o planejamento, conhecer o local, conhecer os profissionais, saber se você vai é, se identificar com o profissional que está lá, e aí sim vai fechar. E aí, agora a questão profissional, a questão, por exemplo, de realização. Como é que a Geisa se comporta quando vê realmente trabalho bem feito de um paciente, que eu vejo, às vezes tu postando ali, eu te acompanho, né, nas redes sociais, eu vejo, tu posta muito o antes e o antes e o depois. Isso ali é o auge do teu trabalho, então, realmente, graças a Deus, Deus, muito obrigado por eu ter conseguido fazer isso aqui com a sua graça, ter devolvido, né, esse autoestima para as pessoas, é esse que é a tua realização profissional todos os dias? Sim, e inclusive é uma das coisas que eu acho mais difícil é você ter o sonho de alguém nas tuas mãos. Então, quando a pessoa entra lá na clínica, ela fechou comigo e já estamos marcando para ela vir. No momento que eu coloco a minha luva, eu sempre falo: Senhor, conduz as minhas mãos e realiza o desejo dessa pessoa, porque sozinha não dá. Então, não adianta. Porque uma pessoa, quando ela vai arrumar um sorriso, por exemplo, as lentes, ela vai com toda expectativa do mundo. Ela Do já fez, às vezes, mundo. até uma pesquisa, né? Já Ela, estudou, já ela viu. acha que ela vai mudar completamente. Então, você já imaginou que é entregar algo e a pessoa se decepcionar no final? Se for alguém que já chegou lá mal e ficar pior ainda. Verdade. Então, eu acho uma das maiores responsabilidades. Então, sempre que vai um paciente, eu já tenho 5 anos fazendo, é o mesmo frio na barriga. No final, e eu sou muito de ficar ali quietinha, dando o meu melhor, fazendo, e o pessoal fala alguma coisa, como é que tá ficando? E eu não falo. Então, quando a pessoa olha ali no espelho e eu fico aguardando aquele olhar, aquela tipo, ufa, era isso que eu queria, né? Eu tenho, inclusive, algumas pacientes que elas obrigam o marido a ir depois. E eles falam, teve até um moço recente que na hora que ele se olhou no espelho, ele falou: Meu Deus, nem parece que eu fiz, que eu coloquei alguma coisa na minha boca. Eu tava com muito medo, doutora. Eu te confesso que eu tava com muito medo, tava nervoso aí nessa cadeira, até que ele olhou de fato e viu, conseguiu se identificar que não mudou o perfil dele para negativo. Ele viu que foi uma mudança sutil e ele falou: Não tô acreditando. Não tô acreditando que eu demorei a colocar por medo, coloquei e realmente
fiquei satisfeito. Essa tua especialização, quando foi que tu disse, não, eu vou nessa aqui, nessa área aqui, que essa área eu tô me dando bem, essa área que eu tô gostando, ou também já foi lá na faculdade? A gente sempre tem vários mestres na faculdade, né? Assim como tem essas várias especializações, a gente tem um grupo de professores, cada um em uma. Então, sim, o meu professor de implantodontia, ele foi inspiração para mim desde lá. E tanto que uma das áreas que eu queria ou era bucomaxilo ou a parte de implantodontia, a reabilitação. Tanto estética quanto funcional, elas duas juntas. E o professor, eu lembro que antes de vir, ele falou: Geisa, quando tu começar, escolha implante primeiro. A implantodontia. Entra nessa área, que te conhecendo, eu sei que tu vai te dar bem e tu vai gostar. E eu guardei aquilo para mim. Não fiz de início quando cheguei, estava primeiro me estabilizando, tanto que agora estou finalizando. Mas já era algo, sim, que eu trouxe desde lá da graduação para cá, para Pinheiro. Liz, eu perguntei, a gente gravou um podcast com o Cauã dos Cortes, e uma das minhas perguntas foi que ele faz uns vídeos, né, bem interessantes. E eu já falei, acho que umas 2 vezes aqui, que eu te acompanho nas redes sociais e eu vejo tu postando muitas coisas. Essa ida para as redes sociais, ela te ajudou muito também, né? No caso, o que tu faz lá nas redes sociais ajuda bastante, mas eu queria te perguntar o seguinte: tudo aquilo, claro, evidente, é com consenso dos pacientes, né? Sim. Tu não posta nada que não seja autorizado pelo paciente, tu pergunta antes. Como é que funciona? Explica pra gente como é que funciona essa situação. Sim, a gente tem um código de ética da odontologia, nos priva de várias coisas, inclusive do orçamento, do valor. Não é igual uma boutique que coloca ali a roupa e o valor. Não podemos, somos proibidos, né, por esse código de ética. Por isso que às vezes até tem gente que chama os dentistas de chato, ai, não me passou o valor. É, pelo menos ir à clínica em algumas Então eu não situações, posso nem perguntar aqui nada. não, porque somos barrados mesmo, então o ideal é obedecer esse código. E essa questão aí De ir para as redes sociais, de postar o antes e de depois, esses vídeos. antigamente não podia, inclusive, de um É tempo para cá mesmo. liberaram. E sim, eu sempre peço autorização, inclusive esse código de ética permite, desde que o mesmo te autorize. Tenho muitos casos que nunca foram para as redes sociais, que o paciente tem vergonha ou não quer realmente ser exposto. Então, tem alguns casos que são muito feios, o antes. Então, eles pedem, Geisa, eu já sou muito para baixo com isso. Se tu mostrar, eu vou ficar muito pior. Então, algumas pessoas, sim, pedem para não mostrar e a gente segue com todo respeito. O legal do antes e depois é que a gente consegue também, muitas das vezes, trazer pessoas que se identificam com aquele caso. Entendeu? Não, poxa, meu caso é parecido, então tem solução. Então, de fato, me ajuda, sim, a chegar em mais pessoas. Então tu acredita que as redes sociais ajuda muito, né, no caso. Sim, sim. Tanto que na nossa graduação, lá em São Paulo, é algo legal que aqui no Maranhão não tem na grade algumas que a gente teve lá, como por exemplo marketing. A gente teve o marketing, um ano de marketing dentro da graduação. Então eles treinaram muita gente também nessa parte, ter um vínculo, uma empatia ali diretamente com o público. Já recebi muita gente que falou, vim porque te acompanho, comecei a gostar, comecei a me identificar com você, como pessoa também, não só como ali os antes e depois, mas como ao ponto de vir para avaliação e a gente como se já se conhecesse há muito tempo. Então, acontece sim essa conexão antes da pessoa chegar lá pessoalmente, né, direto ali das telas. E sempre as postagens é você mesmo que faz ou tem uma pessoa responsável? Sim, Então, mas você interage com as pessoas lá no Instagram? Tem sempre. tempo para isso? Vai interagir? Às vezes tem, né? Diminuiu bastante esse tempo agora, graças a Deus, com a quantidade de serviço, mas eu sempre procuro, eu tento não deixar. O Instagram da clínica, eu tenho uma equipe que responde, que orienta, mas o meu, apesar de demorar às vezes, mas eu gosto de ter esse vínculo. Às vezes a pessoa me conta ali, eu já começo a conhecer um pouco ali do problema, do que ela, qual que é a visão dela, o que ela tem em mente a alcançar. Então a gente, antes de chegar na clínica, às vezes a gente já começou aquele vínculo, aquela conversa. Então eu gosto, sim, de responder eu mesma. Eu mesma monto os vídeos, as fotos. Gosto dessa área.
Agora eu vou te perguntar uma curiosidade. E a Geisa, quando precisa, quem é que faz o tratamento da Geisa? Hum. Que às vezes pergunta, né? O cabeleireiro eu pergunto pra quem é que faz, né? Quem que corta teu cabelo, assim? E a Geisa, quando precisa? Então, tanto que o meu sorriso foi o mesmo que fiz no espelho. A galera fica brincando, tá doida? Sério mesmo? Eu queria fazer o desgaste minimamente invasivo, né? Que é uma das técnicas da porcelana. E eu falei, cara, eu vou tentar. Vou tentar, colocando tudo, a equipe segurando o espelho e deu tudo certo. Limpeza, tem equipe nossa mesmo. Então, claro que quando eu preciso de algo que é mais invasivo, algo que é mais delicado, a minha equipe tá lá pronta, assim. Tem nossos clínicos gerais, às vezes arrisco eu mesmo faço a limpeza de novo na frente do espelho e assim a gente vai. Coisa de dentista. Dentista gosta de arriscar ali também ele mesmo na boca dele. Geisa, tem a questão, você já falou até da questão do código de ética. O paciente ele pode ficar tranquilo que, por exemplo, a pessoa quando vai lá, né, na sua clínica ou em qualquer lugar, e ele já está com a baixa autoestima, né? Ele está com situação bem para baixo, né? Porque a Uhum. situação do sorriso dele está com dores, alguma coisa naquele sentido. Não corre o risco de maneira alguma do que você vê ali ser exposto ou então ser compartilhado com outras pessoas de maneira alguma, né? A pessoa pode ficar bem tranquila que existe essa proteção Pode, totalmente, pode, né? tem sim. No caso, por exemplo, a pessoa não autorizou e se alguém liberar alguma coisa, ele tem todo o amparo, sim. De que não podia ser feito, ele não autorizou, então tem punição, sim. Porque isso acaba até respingando, no caso, na consequência do tratamento da pessoa, né? Como você já Sim, disse, que existe sim, todo um sistema por na trás. parte emocional, né? Então a gente tem todo esse cuidado, sim. Todas as clínicas elas têm essa questão do respeito com o código de ética. Geisa, deixa eu te perguntar, eu vejo, e é notório, a gente percebe isso, que existe todo um acompanhamento, né, no caso de vocês em relação a não só do paciente, mas de ver toda essa situação dele, como é que está a questão emocional, tudo isso. Mas a minha pergunta é agora, por exemplo, depois que o paciente foi lá, fez o primeiro tratamento, alguma coisa, há um acompanhamento, ele já em casa, existe isso? Como é que funciona o pós-tratamento, o pós-implante, o pós-clareamento, alguma coisa? Explica pra gente como é que funciona isso na clínica Odonto Bastos. A gente tem um grupo, a equipe, no caso, totalmente preparada para isso, no qual sempre o pós-cirúrgico, por exemplo, pós-cirurgia de siso, pós-extração, pós-implante, clareamento, que pode ocorrer de ter uma sensibilidade. A nossa equipe ela está sempre entrando em contato. Então, primeira 24 horas, está entrando em contato. Como é que você está? Então, tem todo esse acompanhamento. Precisou, está com dúvida em algo, está acontecendo algo diferente? Volta aqui imediatamente para a doutora ver ou alguém da equipe. Então funciona sempre assim, tendo aquele contato com o paciente, com a família. Tu acha que, por exemplo, essa questão teve um momento que tava febre, todo mundo colocando aparelho nos dentes, né? Uma vez me disseram que até que não precisava tava colocando aparelho nos dentes, Sim, né? É, hoje também vocês trabalham muito com isso, também com a questão de colocar aparelho no dente, tirar, ou então ter a manutenção do aparelho também funciona lá, né? funciona. A gente tem os dois ortos, né? A gente tem uma demanda muito grande na parte de ortodontia. O doutor Almi e a doutora Camila são excelentes e tanto que no início da clínica muita gente procurava, a gente quer colocar de enfeite Meu Deus, sério? o aparelho. Quero colocar de enfeite, muitos jovens, muito adolescente, às vezes com o dente todo alinhadinho querendo colocar de enfeite. Então a gente sempre prioriza realmente o tratamento no qual ele tem a indicação. Não tem indicação, nós não fazemos questão. Então a gente explica para aquela pessoa e não nos responsabilizamos. Por exemplo, de colocar um aparelho por enfeite. Né? Ele tem suas consequências. O aparelho está ali, ele está trabalhando. Então, não tem essa questão de enfeite. Colocou, vai trabalhar. Então, precisa ter um acompanhamento. Até porque quem faz a instalação de um aparelho de enfeite, ele não vai mensal fazer aquele acompanhamento com um especialista. Meu Deus, essa eu não sabia, viu?
E em relação à tua especialização, tem a questão, por exemplo, de idade para as pessoas fazerem ou qualquer pessoa pode fazer? Como é que funciona? Qualquer pessoa a partir dos 18 anos, né? A minha parte é a reabilitação com implante, então para eu ter um acesso ali naquele osso da mandíbula, da maxila, eu preciso que o meu paciente ele já tenha passado pela etapa de evolução óssea, né? Então, abaixo dos 18 anos não posso. Fez 18 anos, já pode procurar o consultório, fazer anamnese Tem um limite e mas tem limite de idade? Não, tem, né? olha, eu creio que até os 80 anos, no máximo, que Eu já vejo, seria eu algo vejo, muito invasivo, acho que uma idade já muito avançada também. eu já Então vi, tem que ter o tu caso tem clientes bem, tu tem estudado. pacientes bem velhinhos, né? Temos todos os públicos todos alcançados. Então tem que ter aquele diálogo, tem que ver como é que o paciente está, dependendo da idade dele, se ele tem doença sistêmica, como é que tá controlado. Então tem que ter todo esse estudo com o paciente, sim. Claro, também existe o paciente que vai em busca desse tratamento, mas você vê que ele não precisa desse tratamento, que Sim, outro tratamento resolve, resolve. resolve a situação dele. Isso. Então tem feito também essa abordagem, né, Geise? Sim, eu prezo muito por isso. Por exemplo, as lentes, que é algo que viralizou, né? Todo mundo quer. O paciente chega lá, eu priorizo muito se realmente tem indicação, né? Esses dias mesmo eu recebi uma menina de 23 anos, mais ou menos, e foi preparada para fazer. E o dente dela era tão bonito, já grande, só precisava de um clareamento. Clareamento, um ajuste, um acréscimozinho ali na ponta de algum dente. Então a gente passou algo que muito mais acessível, o valor, do que a reabilitação com as lentes. E a mãe dela, a família ficou maravilhado de que viu que não precisaria gastar, fazer aquele investimento alto e a gente, de fato, conseguiu trazer o sorriso dela, a alegria dela, com planejamentos mais simples. Então, varia muito. Então, por isso, você tem que procurar alguém de confiança. Alguém que você realmente vê que vai ter essa questão de entender e te fazer a melhor indicação. Assim também como acontece o oposto, né? No caso, a pessoa que só esse tratamento que resolve a situação, que é o colocar lente, né? No caso. Porque é onde a gente vê que o profissional perde a empatia. Ele começa a pensar só no lucro financeiro e muitas das vezes indica para alguém que não teria necessidade. E aí não é legal. Que pode ser que a gente até consiga trazer mais problemas para aquela pessoa de saúde. E sendo que temos vários outros planejamentos acessíveis e que são indicados, não é necessariamente também focar só naquilo. Essa questão no caso, é colocar lente, né? Ele tem um período que precisa ser feito, tipo uma troca dessa lente, alguma coisa nesse sentido, ou não? Ele fica ali pro resto da vida. Os laminados cerâmicos, que é as porcelanas que o pessoal conhece mais, né? Elas sim, pro resto da vida. Né? Agora, as de resina, a gente tem ali um tempo de 7 a 8 anos, seria legal já trocar, né? Desculpa. Seria legal já trocar, porque é a meia-vida dela, do material. Então, por exemplo, daqui uns 7, 8 anos, o mercado da odontologia ela evolui muito rápido. Então, já vamos ter tecnologia avançada em questão de resina, então já é legal também a pessoa fazer essa troca. Manutenções, a gente fala que é de 6 meses, fazer uma limpeza legal com repolimento, que não é só nas lentes, é uma adequação bucal toda, né? Trazendo a saúde ali da pessoa. E fratura, desde que a pessoa tenha cuidado, não tá roendo o osso com exagero. Ter um cuidado, saber que tem uma estética ali na boca e priorizar aquilo que ela escolheu também, né? Eu tô falando agora, me veio aqui uma pequena lembrança, na verdade, e surgiu uma pergunta. Tu acredita, Geisa, que, por exemplo, essa questão do higiene bucal deveria ser mais trabalhado, por exemplo, com as nossas crianças, com os nossos jovens? Sim, sim. Tanto que é uma das partes legais da ação social é justamente isso, levar a promoção de saúde que a gente fala, porque é a saúde coletiva, na qual a gente leva a informação para elas de como ter uma real higiene, quais as etapas, como que vai fazer, quais os movimentos. Então, Que muitas das vezes a criança não sabe. às vezes a pessoa não sabe nem como escovar o dente, né? Sim,
Sim, é algo tão simples, mas que não sabe, às vezes não repassa para os pequenos em casa. Então, tu acredita que isso deveria ter feito, ser feito um trabalho com Sim. mais intensivo, né? No caso, até os próprios pais podem fazer isso dentro de casa, né? Inclusive, Kelso, eu vejo uma grande falha dessa parte saúde bucal, é dentro dos hospitais, né? Às vezes o paciente está acamado e não tem uma equipe na parte odontológica para estar lá, fazendo aquele acompanhamento, aquela limpeza ali na boca da pessoa. São poucos lugares, poucos estados que realmente têm essa atenção, esse cuidado. Mas precisamos alcançar muito ainda essa parte de saúde dentro dos hospitais. Eu acredito que isso deve ser até mais difícil na zona rural dos municípios, né? Lá no povoado, né? Muito. Porque nas UBS, às vezes, pode ser que não tenha, aí o paciente da zona rural tem mais dificuldade, né? Sim, Tu sabe logo de cara, quando chega uma pessoa lá na tua clínica, tu sabe, né? Por que tá aquela situação? Por falta realmente sim, daquele investimento do poder público, né? é verdade. E também tem a questão da saúde em casa. Muitos às vezes acham que uma boa limpeza se for ao consultório, e não. O simples fato de usar o fio dental e uma boa escovação também é uma prevenção maravilhosa. Que muitos às vezes deixam de fazer tanto por incentivo, como você falou, às vezes uma falta de um movimento como a ação social. Por isso é legal, para ver que o básico também funciona. Não necessariamente está lá dentro do consultório direto, mas você tem que também priorizar isso em casa. Quais seriam as dicas que tu poderia dar agora pra gente, pra quem tá assistindo o nosso podcast? Por exemplo, o seu filho tá em casa. Como é que funciona direitinho? Por exemplo, quantas vezes tem que escovar o dente? Como é que tem que escovar, assim? Como não? Porque talvez tu não poderia explicar aqui na prática Sim. essa situação. Mas, por exemplo, é antes ou depois das refeições? Como é que funciona isso? A gente fala, os pequenos eles têm um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, pelo menos 2 vezes, que é de manhã, à noite. O bom é 3 vezes, né? Sempre após as refeições. E fazer os movimentos certos, que aqui na frente, na vestibular dos dentes, a gente tem mania, tanto de criança a adulto, fazer daquela forma reta, né? A escovação ali. E tem que ser movimento circular, porque a Olha gente aí. pega a região do dente e pega o contorno lá em cima, perto da gengiva, não é redondo? Isso. Então você tem que fazer movimento circular. Então nós temos aí movimentos diferentes para cada parte da boca. Então, por isso é legal essa parte do envolvimento com as crianças. Então, no caso, tu falou que depois das refeições. Depois das Então, essa refeições, questão que geralmente acontece das pessoas escovarem o dente quando acorda, antes do café, tá errado. até pode. Só que o que acontece? Às vezes a gente já vai sair com a boca com sujeira. Então tem gente que tem mania de escovar antes e após. Então também escovar após não tem problema nenhum. Já fica ali livre também dos resíduos do café para poder sair para o dia de serviço. É bem interessante, tá aí. Eu não sabia dessa parte, eu não sabia do circular, né? Eu pensava que eu faço nessa tradicional, né? Então tem que precisar tudo isso, a questão circular, para limpar direitinho. Também tem a questão da Isso, língua, né? Na própria limpar também a língua, isso. né, Geis? Então, a gente tem um movimento que a gente fala que é o movimento de carrinho para as crianças, que é na parte da oclusal dos dentes. Então, esse sim é de vai e vem. Aqui na vestibular, movimento circular. Na língua, movimento de vassoura que a gente fala. Colocou lá a escova e jogar para fora essa crosta, né? Que é resíduos acumulados aí na língua, que gera mau hálito, entre outras coisas. Geisa, qual seria a dica que tu poderia dar hoje para uma pessoa que, por exemplo, está nos assistindo, principalmente uma jovem, né? Que tem esse desejo, tem esse sonho de se formar, de estudar, e às vezes aqui não tem essa condição, né? Pinheiro não proporciona isso, e você passou por todo esse processo, né? E tudo na vida tem esse processo. Então, qual seria a dica hoje que tu poderia dar para essa jovem? Certo. Primeiro, saber o que você se identifica, né? Antes de tudo, é saber ter essa decisão. Depois disso, colocar todo o foco naquilo. Traçar mesmo, planejar, ver como é que vai ser. E o que eu te falo é o seguinte: não tem. A condição não está favorável, vai assim mesmo. Pra gente não foi fácil.
nem daria tempo de contar todas as nossas dificuldades, mas a gente venceu, porque a gente colocou o nosso sonho acima de tudo, de toda dificuldade, e foi. Então, hoje até eu costumo falar que quando eu fui embora, aqui também não tinha, só tinha uns 2 cursinhos técnicos, e hoje em dia a gente já tem uma grade melhor, e São Luís também tem muita oportunidade, e simplesmente vai na situação que você está, a forma que você está, simplesmente enfrenta esse sonho, porque vai dar certo. Se você for o primeiro a mentalizar que vai dar certo e tentar, vai dar certo sim. Nós temos que ser os primeiros a enfrentar aquela luta e botar que o nosso sonho está ali no final e a gente precisa chegar lá. Porque tem pessoas que estão precisando justamente da tua qualificação, do teu jeito de ser. Cada profissional ele tem um jeito especial. E muitas pessoas, eu tenho certeza que Deus tem colocado para esperar vir das tuas mãos. A tua escolha profissional é o que vai mudar a vida de muitas pessoas. É isso que você tem que colocar em mente, independente da área. Né? A área da saúde, principalmente, que mexe muito no geral, no emocional da pessoa. Então, simplesmente vai e enfrenta mesmo e realiza esse sonho. E quais os objetivos, os sonhos que ainda, os projetos futuros da Geisa? Já pode contar um pouquinho, pode dar um spoilerzinho pra gente? Ainda tem muita coisa para conquistar profissionalmente, Geisa? Para mim, profissionalmente, vem ainda aí mestrado, doutorado pela frente. Futuramente, eu pretendo dar aula em universidades, né? Algo que eu amo muito é repassar um pouco de conhecimento. Eu gosto muito dessa interação com o aluno, de dar realmente aula. Então, é um plano, sim, meu, evoluir nessa parte e estar conectado aí com a galera. Fora isso, Fora outro. isso, a gente tem a ação social que, como eu te falei, a gente tem esse grupo que a gente está montando, que a gente quer dar esse amparo, não somente com palestras. Nossa intenção é agir realmente naquele meio que a gente fez aquele planejamento e entrar com tudo, cesta básica, atendimento, um grupo mesmo diferenciado, né? Vai ser da clínica mesmo, que nasceu do nosso coração e vamos colocar em prática. Entre Muito, alguns outros aí. outros projetos, né? E tudo com certeza sendo praticado no município de Pinheiro, né? Claro, sempre foi o meu sonho vir para cá, porque eu sempre tive aquele desejo de ver Pinheiro crescer. Então, por mais que eu seja uma pequena semente aqui em Pinheiro, o meu desejo é de dar o meu melhor, fazer acontecer coisas grandes ainda que tem por vir, não só na parte de saúde bucal. Eu quero, como empresários, a gente tem muito ainda a somar aqui em Pinheiro, a nossa baixada, que ela tem que evoluir. Tá na hora de crescer, continuar crescendo, e estamos aí para somar. Muito bem, Geisa, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso podcast e queria que você acrescentasse alguma coisa que não foi perguntado, não foi questionado, desse aí suas considerações finais e desde já, Geisa, muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo pela sua participação e é apenas a primeira de muitas outras oportunidades que eu tenho certeza que a gente vai estar conversando, né? Afinal de contas, podemos até adiantar aí, né? Futuramente outros especialistas da Clínica Odonto Bastos podem vir também participar aí do podcast. E então, Geisa, quais as suas considerações finais e acrescentar aí alguma coisa que não foi questionado por mim? Acho que a gente fez um resumão aí, né? Um pouquinho de tudo, um pouquinho da Geisa. E é isso. Estamos contando aí com a visita de vocês, né? Dos nossos ouvintes. Estamos à disposição nas redes sociais. Podem me chamar. Eu gosto muito Qual é o arroba? O arroba lá é a doutora? Dra, underline, né? Geisa Bastos. Esse é o. É o meu da clínica. Isso, o da O clínica meu e o da clínica é Odontobastos. clínica.odontobastos. Então pode chamar a gente, dúvidas, tudo a gente gosta de esclarecer por lá. Então pode chamar quantas vezes precisar. Esses são os dois canais oficiais, né? Sim. Não existe outros meios, não. Não, só esses dois. Não existe, por exemplo, um número de WhatsApp também? Tem. Mas, por exemplo, das redes sociais e do Instagram é só esses dois aí. Só. Se tiver outro, não existe, né? É Não, apenas esses só dois que esses você acabou dois. de citar, né? Isso. Então, Geisa, então é isso. Cara, muito obrigado mesmo pela sua oportunidade maravilhosa. Foi até esclarecedora também alguns pontos. Eu, Sim. particularmente, não sabia de alguns detalhes. E é isso.
Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço e depois vamos elaborar. A galera tiver questionamentos, dúvidas, a gente vê para a próxima, trazer os especialistas e vai ser show. Muito bem. Então tá aí, gente. A gente conversou com a doutora Geisa Bastos, ela que trabalha, né, você encontra ela lá na Clínica Odonto Bastos, eu falei no início, vou repetir, fica aqui próximo do Beiradão, bem ali do lado da Casa Lotérica, tem a placa lá, né? Você pode encontrar fácil, não só a Geisa Bastos, como outros especialistas também lá na Clínica Odonto Bastos, né? Mas a Geisa, ela tá devolvendo aí, né, no caso, o seu bem-estar, sua autoestima, através de um sorriso de qualidade. Gente, esse é o nosso podcast, o seu podcast. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral. Gente, coloca aí em todos os grupos de WhatsApp, viu? Coloca no grupo da fofoca, no grupo dos mototaxistas, no grupo da vizinhança, no grupo da pelada, no grupo da igreja. Coloca em todos os grupos de WhatsApp, ajuda a fazer com que o nosso canal seja muito mais atrativo e relevante, porque o próprio YouTube vai perceber isso e vai direcionar para mais pessoas e nosso conteúdo vai ser muito mais atrativo, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus e a gente volta em qualquer outra oportunidade com mais um podcast. Afinal de contas, podcast de Pinheiro para o mundo.